Alimentação com restrição de tempo, onde se tenta concentrar a mesma quantidade de comida num período curto de tempo, tem benefícios em comparação a comer durante o dia todo, mas também tem efeitos adversos porque se come muito até o final do dia. O melhor dos dois mundos foi demonstrado em 2018, alimentação por tempo limitado durante um período curto, no início do dia. Indivíduos randomizados para comer a mesma comida, mas apenas das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde, experimentaram uma queda na pressão sanguínea, estresse oxidativo e resistência à insulina, apesar de todos os pacientes do estudo terem mantido o mesmo peso. Mesmo alimento, mesmo peso, mas com resultados diferentes. As quedas na pressão sanguínea foram extraordinárias, de 12/8 para 11/7 em 5 semanas, comparável à eficácia de medicamentos potentes para a pressão arterial. O estudo mais longo até o momento sobre alimentação com restrição de tempo durou apenas 16 semanas. Um estudo piloto sem grupo de controle que envolveu apenas 8 pessoas, mas os resultados ainda assim merecem destaque. Indivíduos com excesso de peso que, como a maioria de nós, estavam comendo durante um período de mais de 14 horas por dia, foram instruídos a manter-se numa janela de alimentação consistente de 10 a 12 horas de sua própria escolha. Em média, eles conseguiram reduzir com sucesso o período diário de alimentação em cerca de 4 horas e meia, e em 16 semanas tinham perdido 3,2 kg. Eles também relataram se sentir mais enérgicos e dormir melhor. Isso pode ajudar a explicar porque todos os participantes expressaram voluntariamente o seu interesse em continuar essa alimentação com período restrito por conta própria, mesmo após o final do estudo. Isso não se vê com frequência após estudos de perda de peso. O mais notável é que 8 meses depois, eles mantiveram a sua perda de peso e a melhoria em energia e sono. 1 ano depois, mantiveram a energia e o sono melhorados e mantiveram o peso. Tudo através de uma das intervenções mais simples, apenas dizer às pessoas para manter um período de alimentação de 10 a 12 horas por dia à sua própria escolha. Como será que isso funcionou? Mesmo que não tenham sido instruídos para alterar a qualidade ou quantidade da nutrição, parece que inconscientemente eles comeram centenas de calorias por dia a menos. Com prazos selecionados pela própria pessoa, você não pensaria necessariamente em esperar benefícios circadianos, mas como os pacientes foram instruídos a manter o período de alimentação consistente ao longo da semana, o jet lag metabólico pode ser minimizado. O pensamento é que como as pessoas tendem a começar os seus dias mais tarde, nos fins de semana, isso atrapalha o ritmo circadiano e, de fato, é como se eles voassem alguns fusos horários para o oeste na sexta-feira à noite e voassem de volta para o leste na segunda-feira de manhã. Portanto, algumas das vantagens metabólicas podem ser devido à manutenção de um horário alimentar mais regular. A alimentação com restrição de tempo, no início ou no meio do dia, também pode ter outros benefícios. O jejum noturno prolongado com ingestão reduzida de alimentos à noite foi associado a níveis mais baixos de inflamação e melhor controle do açúcar no sangue, e ambos podem diminuir o risco de doenças como, por exemplo, o câncer de mama. Foram coletados dados de milhares de sobreviventes de câncer de mama para ver se a duração do jejum noturno fazia diferença. Aquelas que não podiam passar mais de 13 horas todas as noites sem comer tiveram um risco 36% maior de recorrência do câncer. Essas descobertas levaram à sugestão de que os esforços para evitar comer depois das 8 horas da noite e jejuar por 13 horas ou mais durante a noite podem ser uma medida benéfica para os pacientes que pretendem diminuir o risco de câncer e sua recorrência, embora precisássemos de um estudo controlado e randomizado para ter certeza. A alimentação com restrição de tempo pode até ter um papel na saúde da população que talvez viva mais tempo no mundo, os adventistas do sétimo dia na Califórnia. Adventistas magros
vegetarianos que comem oleaginosas, se exercitam e não fumam. Vivem cerca de uma década a mais do que a população em geral nos Estados Unidos. A sua maior esperança de vida foi atribuída a esses comportamentos de estilo de vida saudáveis, mas há um componente menos conhecido que também pode estar desempenhando um papel. Historicamente, comer 2 refeições grandes por dia, o café da manhã e o almoço, com um jejum prolongado durante a noite, fazia parte dos ensinamentos adventistas. Hoje, só 1 em cada 10 adventistas entrevistados comem apenas 2 refeições por dia, mas a maioria, acima de 60%, relatou que o café da manhã ou o almoço eram a maior refeição do dia. Embora isto ainda não tenha sido estudado em relação à longevidade, antecipar a ingestão de calorias no início do dia com um prolongado jejum noturno tem sido associado a uma significativa perda de peso ao longo do tempo, levando os pesquisadores a concluir que comer um café da manhã e almoço com 5 a 6 horas de intervalo e fazer o jejum noturno durar 18 a 19 horas pode ser uma estratégia prática útil para controlar o peso. Esperar para comer pode valer a pena se quiser emagrecer.